Gênesis 1, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a terra seca. E assim se fez. E chamou Deus a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, cuja semente esteja nelas, segundo a sua espécie. E a terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nelas, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luzeiros no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações, dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez as estrelas. E os pôs Deus no firmamento do céu, para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, quarto dia. E disse Deus: povoem-se as águas de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, no firmamento do céu. E criou Deus os grandes animais marinhos, e todo o ser vivente que se move, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda a ave segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selvagens, conforme a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há vida, toda a erva verde será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Capítulo 2. Assim, os céus e a terra, e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra,
que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, a oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pissom. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o délio e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é Giom. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o oriente da Assíria. E o 4º rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja adequada. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, levou-os a Adão para ver como ele os chamaria. E tudo o que Adão chamou cada criatura vivente, isso foi o seu nome. E Adão deu nome a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava a adjutora que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e levou-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão, e disse-lhe:
onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te disse que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todo o gado, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes à terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó retornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus para Adão e para sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre, o Senhor Deus, pois o enviou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado para fora o homem, pôs querubins a oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante, que se revolvia para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. E Adão conheceu sua mulher Eva, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E também deu à luz seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não haverá aceitação para ti? Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão Abel? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. E disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o matasse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher,
E ela concebeu e deu à luz Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Zilá também deu à luz Tubal-Caim, mestre de toda a obra de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Porque eu matei um homem por minha ferida, e um jovem por minha pisadura. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas a Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer sua mulher. E ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. E viveu 705 anos, e gerou Enos. E viveu 7 anos, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos. Aí morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Malalel. E viveu Cainã, depois que gerou Malalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Malalel 65 anos, e gerou Jared. E viveu Malalel, depois que gerou Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E Enoque andou com Deus, e não estava mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e da labuta de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos. E Noé gerou Sem, Cão e Jafé. Capítulo 6.
E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se achegaram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou a graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne chegou perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu convênio, e tu entrarás na arca, e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque vi que eras justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância viva que fiz. E Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entraram Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé.
E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram Noé, e Sem, e Cão, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo réptil que rasteja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, todo pássaro de todo tipo. E de toda a carne, em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2, para junto de Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que rasteja sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância viva que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficaram somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal, e de todo o gado que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Fecharam-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas escoaram gradualmente de sobre a terra, e ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e recolheu-a para junto de si na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E soube Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou para fora a pomba, mas não retornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, as águas secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que rasteja sobre a terra, traze para fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra.
Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo o que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a destruir todo ser vivente como fiz. Enquanto a terra durar, semeadura e ceifa, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Capítulo 9. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e a multiplicai, vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós serão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Assim como a erva verde tudo vos dei. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que eu estabeleço o meu convênio convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de gado, e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu convênio, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do convênio que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco pus na nuvem, e esse será por sinal do convênio entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu convênio, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do convênio eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Esse é o sinal do convênio que estabeleci entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e desses se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber fora a ambos seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos.
E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cuxi, e Semisraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, e Avilá, Sabitá, e Raamá, e Sabtecá. E os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinear. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou Nínive, e Reobote-ir, e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. E Misraim gerou Ludim, e Anamim, e Leabim, e Naftuim, e Patrusim, e Casluim, donde saíram os afilisteus, e Caftorim. E Canaã gerou Sidom, Seum primogênito, e Étir, e o Jebuseu, e o Amorreu, e o Girgazeu, e o Eveu, e o Arqueu, e o Sineu, e o Arvadeu, e o Zemareu, e o Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, e Gomorra, e Adimá, e Zeboim, até Laza. Esses são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e Ru, e Jéter, e Mas. E Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Apelegue, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou Almodá, e Selefe, e Azarmavé, e Gerá. E Adorão, e Uzal, e Dicla, e Obal, e Abimael, e Sabá, e Ofir, e Avilá, e Jobabe. Todos esses foram filhos de Jotã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e desses foram divididas as nações na terra depois do dilúvio,